Quem quiser se candidatar a fazer o trabalho das marmitas, que é todos os domingos, é só deixar o nome na recepção, tá? Trabalha das 10 às 15 horas da tarde, 14, para ajudar a fazer as refeições. A gente sempre está precisando de voluntários. Também pode fazer a entrega, né? É só conversar com o Cláudio para ver o que ele coloca o nome da pessoa lá na listinha, né? Na planilha. Então, vamos lá. O Evangelho da Noite hoje está no livro de Paulo. Para você lembrar de falar do reiki. Então, dia 30 desse mês, a gente vai ter o reiki solidário aqui na casa, tá? A planilha já está lá em cima. Então, a gente pede para fazer esse reiki 2 quilos de alimento não perecíveis ou 2 litros de leite, tá? É só colocar o nome lá que esses alimentos serão endereçados para as famílias que a gente atende aqui na casa. Então, vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retira. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás todas as coisas de menino. Plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor, o maior deles, porém, é o amor. O amor. Falar de amor, a gente fica até meio constrangido, porque o amor ele é uma palavra tão elástica, tem tanto significado, cada um tem um entendimento do que é amor, e muitos deles a gente aprendeu naquilo que a gente viu na novela, nos relacionamentos, nas poesias, nas músicas, nas conversas que fomos, nas experiências que fomos tendo. Só que a carta de Paulo aos Coríntios, ele fala de um amor de uma perspectiva muito mais ampla, muito mais profunda. Um amor que as pessoas ainda não têm essa compreensão. Não tem a compreensão que o amor, ele está em tudo, está acima de tudo, não se afeta com absolutamente nada. O amor, ele não é uma substância, ele não é uma ação, ele não é uma atividade. O amor é a essência de tudo. O amor é essência de absolutamente tudo. Tudo que existe na sua essência, nós vamos encontrar o amor. Sem amor não há existência. Sem amor não há nada. Quando a gente vê em João, Jesus dizendo que Deus é amor, e aí o entendimento que a gente precisa ter de Deus é que Deus
está presente em tudo, em toda a sua criação, tudo é uma emanação de Deus, tudo traz um componente divino, um DNA divino, então tudo está imantado de amor. No Evangelho de Tomé, a gente ouve aquela frase, né? O Evangelho que foi descoberto na Gramada no início do século XX. E quebre uma pedra e ali me encontrarás. Corte uma madeira e ali me verás. Isso está escrito no Evangelho, escrito por Tomé, a definição do que é Deus. Deus presente em absolutamente tudo. Se Deus é amor, significa que o amor está presente. Ele está presente de uma forma passiva? Não sei. Não sei. Não sei se ele precisa de atividade, porque ele já é tudo que ele precisa ser. As pessoas buscam atividade para alcançar algo, desenvolver algo, melhorar algo, transformar algo. Então, tem que ver com o amor. Você precisa melhorar o amor, aperfeiçoar o amor, evoluir o amor. O amor é. Então, o amor, ele se apresenta como algo que não julga, que não busca os seus próprios interesses. Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, seria como um metal que soa, um símbolo que retine, ou seja, seria como nada. Ele está querendo dizer o quê? Que esse conhecimento intelectual, de falar todas as línguas, de conhecer todas as filosofias, todo o conhecimento técnico que a gente acumula, isso é importante para a nossa missão, para as nossas atividades, para o nosso trabalho. A gente tem que entender que a importância do desenvolvimento intelectual está relacionada à nossa missão na Terra. Só isso. Mas se uma pessoa desenvolve o intelecto, sabe tudo quanto é língua, sabe tudo quanto é filosofia, conhecimentos técnicos, mas não tem amor, ela não tem nada. E a gente vê exemplos de pessoas assim, com vários cursos, graduações, pós-graduações, pós-doutorados, não sei o que nos Estados Unidos, não sei o que na França, não sei o que. Você olha para a quantidade de diploma, para o currículo do cara, você se apavora. Como é que alguém conseguiu estudar tanto, conhecer tanto? E às vezes um cara desse não sabe como conversar com a própria empregada, distrata, humilha, não sabe como se relacionar com os filhos, não sabe como se relacionar com uma pessoa que está atendendo ela no comércio qualquer. Já conheci pessoas assim, já fui no varejo, já vi um juiz perder as estribeiras porque o papai dele não estava meio amassadinho. Quanto que uma pessoa precisa estudar para ser juiz? Então, para que quanto que uma pessoa precisa estudar? Nada. É como um metal que soa ou um símbolo que retira. Não significa rigorosamente nada. O intelecto é uma carga que apenas serve aos propósitos da nossa missão. Mas um dia nós vamos ter que nos livrar dele. O que é o intelecto? Intelecto, conhecimento intelectual é diferente do saber. O saber é outra coisa. Ou você sabe, ou você não sabe. E o saber é lindo. Cada luz que acende aumenta o teu saber. Mas a compreender coisas que não compreende. Isso você não encontra em livros, nada. Isso você não encontra em livros, nada não. Estados. São insights que dão. Você vai ampliando, expandindo. A consciência humana, ela vai se expandindo. Acho que todos passaram por experiências parecidas e sabem do que eu estou falando. Isso é o saber. O conhecimento intelectual é feito de crenças. Você é um crente. Você acredita no que leu no livro, você acredita no que o professor falou, você acredita na palestra que ouviu, você acredita no que o palestrante está falando. São crenças.
Vocês vão ter que colocar isso em prática, isso tem que fazer sentido para vocês, isso tem que abrir a mente de vocês e vocês começarem a enxergar coisas. Aí vocês vão abrir espaço para o amor. Porque o amor, veja, tem uma parte interessante que ele fala aqui. Vamos seguir, deixa eu ver se dá tempo da gente passar por aqui. Ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, tem gente que é derrotada, né? E fica buscando conhecimentos místicos, né? Não apareceu agora uma terapia nova, uma dianética que foi trazida não sei de onde, agora tem uma outra ali que mexe com os chakras e com luzes, e não sei. Isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem. Você não tem pessoas que... Ela pode ter a fé em tudo isso, mas se não tiver amor... Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimados, isso porque denuncio muitas coisas, não que fazem bem, que renunciam um monte de coisas, não fazem assim por interesse, querem algo no universo. Isso é um problema sério. Às vezes o cara é canhoto. Às vezes o cara é canhoto, né? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é injusto. O amor não se vangloria. O amor não ensoberbece, não tem soberba no amor. Não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses. Quem aqui consegue viver uma vida em que essa pessoa não está buscando seus próprios interesses? Diga. Ninguém também? A gente vive assim. A nossa forma de amar é assim. Estava até conversando com a minha esposa. A gente cuida dos filhos, se preocupa com os filhos, mas na verdade isso é tudo um processo interno nosso, de buscar algum conforto para a gente, para sentir-se tranquilo, em paz aqui. É sempre uma atitude egoísta. Eu quero que aconteça, que o filho se realize dessa forma, encontre esse caminho. Isso é o que você quer. Não é verdade? Você já perguntou se ele quer? Qual é o dharma dele? Qual é a missão dele? O que ele precisa desenvolver? Né? Quais são as inclinações que ele traz? Isso precisa ser observado, respeitado, aceito, compreendido, trabalhado, apoiado. E não é isso que a gente faz. A gente tenta ajustar os filhos, os amigos, a esposa, o marido, os pais, os parentes. A gente quer que eles se comportem de uma forma que fique confortável para a gente. Se isso não é egoísmo, nada mais é, gente. A gente tem dificuldade de aceitar o outro como ele é. A gente tem dificuldade de compreender, de não julgar. Porque a gente tem uma predisposição a fazer o contrário. E como é que faz isso? A gente sabe que o amor, se o amor não busca os próprios interesses, é evidente que não. Nós podemos ter gestos amorosos, atitudes amorosas. Isso não é amor. Amor é outra coisa. Amor é um estado que só vai acessar isso é um estado de graça. É quando você conhece a sua verdadeira natureza, o seu eu superior, o que você é. É quando se manifesta aquilo que é divino em você. Porque o que é divino em você é o próprio amor. Não se regozija com isso, se regozija com a verdade. Veja que amor e verdade são quase sinônimos.
Amor, verdade e realidade são quase sinônimos. São palavras que estão tratando da mesma essência. Porque o amor é a verdade. A realidade é a verdade, é o amor. Então, tudo isso está apenas perspectivas diferentes, criam um nome diferente de uma coisa só. Por isso que ele fala que nada mais é mais importante que o amor, nem a fé, nem a esperança, nem nada. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas. Olha só o que ele fala. Ou seja, o amor é não há fim para o amor. O amor jamais, ou seja, não há fim para essa essência que existe em nós. Ela é eterna, ela jamais acaba. Mas as profecias serão aniquiladas, vão passar. Né? Línguas. Chega uma época que a gente não vai precisar nem usar, verbalizar nada. A gente vai comunicar de forma telepática, num estágio que não precisa de comunicação. Puxa, eu vi um filme tão interessante, não é? Um menininho que era um robô, do Spielberg. Eu esqueci o nome desse filme. Esse filme é maravilhoso. Havendo ciência, desaparecerá. Então, o que é ciência? Conhecimento. Tudo isso vai desaparecer. Tudo isso que a gente acumula e que a gente acha que é a coisa, né? O crânio de la crânio, que é o conhecimento. Não, o conhecimento você vai ter que se livrar dele um dia, para abrir espaço para o saber. O conhecimento é feito de crenças, como eu disse. Eu não preciso acreditar que eu tenho uma mãe. Eu sei que eu tenho uma mãe. Não precisa. O acreditar é relativo. Eu não preciso relativizar nada. Eu simplesmente sei. Não é isso? Então, esse é o estágio do saber. É o saber que vai dominar o nosso ser. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quem entende o que está sendo dito aqui? Quem arrisca falar? O que é conhecer em parte? A nossa mente ela foi estruturada para conhecer as coisas em parte. Nossa mente ela sofreu uma programação que nós chamamos de cartesiana. Nosso pensamento é cartesiano. É o A e o B. É o sujeito e o objeto. Então você, como sujeito, está lidando com o objeto. Esse objeto que é um problema que você tem que resolver, que é uma coisa que precisa enfrentar, que faz parte da experiência que você está tendo. Isso é conhecer em parte. Quando você sai do pensamento cartesiano, da visão cartesiana, da visão estreita, limitada, científica e ultrapassada, e entra num processo de pensamento de mente holística, você não tem mais o A e o B, você tem o A, o B, o C, o D, o H, você tem um todo. Você não pensa de forma mais cartesiana, você pensa de forma sistêmica. Você tem a diferença do pensamento cartesiano e do pensamento sistêmico aplicado na sociedade? Eu vou dar para vocês para elucidar isso. Vamos imaginar que numa comunidade, numa favela, tem um menino que está praticando vários roubos, está cometendo alguns crimes, está incomodando, portanto, a comunidade. A polícia vai lá e pega esse menino, tira ele do convívio da sociedade e manda para uma unidade prisional. Então, problema, né? Ele é o B, teve uma ação de A, que é a polícia, está resolvido o problema. Isso, a sociedade, as leis, os padrões, eles se estruturaram dessa forma cartesiana. O que é a forma holística? O menino não é o problema. O problema é o todo. Eles não vão olhar para o menino.
Vão olhar. Porque o que acontece? Você tira o menino dali e não resolve o problema social, a sociedade vai produzir outro menino no lugar. Talvez 2, talvez 3, talvez 4. A criminalidade vai só aumentando. Por quê? Porque você está usando uma coisa de enxugar gelo. Agora o pensamento holístico vai olhar o que está faltando nessa comunidade para estar produzindo esse tipo de distonia. Será que a gente precisa trabalhar a educação, inclusão, oportunidades? Né? Então esse é o pensamento. É como é que você vai tratar a coisa de forma holística. E não a coisa de forma bruta, cartesiana, tratando o outro como um problema. Porque isso não resolve. O pensamento holístico, como ele está dizendo assim, a gente vê em partes, mas vai chegar o momento que a gente vai ver no geral. Ver no geral é isso, viu, gente? A gente tem que caminhar para isso. O mundo tem que caminhar para isso. Para tentar parar de eleger o outro como um problema e tentar entender por que esse outro, o que se desenvolveu nele, quais foram as experiências dele, qual a ajuda que ele precisa, qual a orientação, o que está faltando naquela comunidade, se é esporte, se é religião, se é um curso, sei lá, laboratório, se é educação, se é escola, se mandar um assistente social para conhecer a família, para conversar com o pai. Isso são ações holísticas. Em vez de só mandar o braço do governo repressor lá para resolver. Não vai resolver. Não resolve nunca. A gente vai passar décadas sempre enfrentando esse problema. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Né? Então, quando a gente é menino, significa que o menino aqui representa o nosso estágio ainda, atrasado. O nosso estágio de olhar para o mundo dessa forma combativa. Né? Quando a gente cresce, a gente não vai mais pensar como menino e ver o mundo como menino, porque agora vemos como por espelho. Ele sabe que nós nos projetamos no mundo. Está falando de projeção aqui nessa carta. Gente, essa carta é riquíssima, viu? Em enigma. Mas então temos essa face, ou seja, o autoconhecimento. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, o amor e a esperança. Esses três. Mas o maior desses é o amor. Então, isso é um documento muitíssimo, um acervo da humanidade que Paulo escreveu na prisão. As cartas dele foram escritas na prisão, muito inspirado, eu tenho certeza. Paulo vivia em estado de graça, viu, gente? Porque Paulo chegou no momento que ele dizia o seguinte: não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Olha só, o que é essa coisa crística? Ele não falou Jesus. Ele falou Cristo vive em mim. É um estado. Quando a gente fala de Cristo, a gente está falando do estado crístico. Assim como existe o estado búdico. São nomes que relatam o quê? Um estado de graça, um estado de paz, de realização, de verdade e de amor. Que é aquilo que inconscientemente todos nós buscamos sem saber. Porque estamos na cegueira do mundo. A gente está buscando o entendimento, o conhecimento, para tentar acender as luzes necessárias para sair dessa cegueira, para sair dessa ilusão. E quando a gente consegue se iluminar, porque uma pessoa iluminada é a pessoa que vai acendendo luzes, nada mais do que isso. Uma pessoa realizada é uma pessoa que pensa o real, e nada mais do que isso. Então, quando a gente alcança essa condição, eu sei que muitos aqui estão muito próximos disso. Mas quando a gente alcança essa condição, na verdade, a gente começa a entender de fato o que é o amor. Tá bom, gente?